Boa noite, a paz e a graça do Senhor esteja com todos nesse momento. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, nos abençoe, nos livre de todo mal, disfarçado de bem, e que Ele, em nome de Jesus, nos capacite e nos dê entendimento a ver que o mal que há em nós também é preciso ser morto, é preciso ser tirado em nome de Jesus. Meus irmãos, todo mundo sabe que sou baiana, nascida em Itabuna, mas eu e minha família, residimos na cidade de Itajuípe, interior. Minha gente, a Bahia está novamente em menos de um ano embaixo d'água. É de cortar o coração. Eu não vou mentir para os irmãos que, sabe, a gente sente a dor do outro. Eu sinto a dor do outro, eu sinto a misericórdia, eu sinto compaixão. E eu temo o que pode acontecer com eles e comigo, né? No dia 24 de dezembro do ano passado, Itajuípe ficou em estado de calamidade, onde muitos perderam o pouco que tinha, né? E também aqueles que tinham muito perderam, porque eu creio que a chuva, ela não veio em vão, né? A chuva que o Senhor mandou, ela veio com o propósito de fazer justiça, porque felizmente a Bahia é o lugar do crime. Deus me perdoe, meu pai, mas na época aqui estava feio. Mas eu não quero falar disso. Eu não sou repórter nem sou investigadora policial. Eu sou apenas alguém que Deus usa para levar a palavra dele. Então a Bahia é um lugar conhecido como o estado, né, do afoxé, do candomblé, do ilusionismo, né, das paixões mundanas, dos cabarés, da prostituição, de muita coisa que tá deixando Deus triste. Na verdade, tá deixando Deus irado. É difícil falar dessas coisas quando a gente é baiano, não é isso? E Mas eu me corrijo, sabe, meus irmãos? Eu me corrijo, eu me corrigi. Deus tá me ensinando, eu tô aprendendo, aleluias. E é difícil a gente falar assim, que felizmente ou infelizmente, mais uma vez está acontecendo a mesma coisa, porque Deus está agindo com a sua justiça. Minha gente, é muita coisa errada aos olhos do Senhor, sabe? Tá cheirando mal. Se as narinas, aos olhos do Senhor tá que nem carniça, e as narinas do Senhor está cheirando mal, tá um absurdo o que está acontecendo. Chega dói meu coração. Hoje eu saí às ruas, eu fui à academia e na volta eu passei pela praça, né? Um povoado pequenininho aqui, porque eu sei que esse vídeo ele vai a vários lugares de pessoas que não conhecem o interior da Bahia, né? Isso. E o rio, minha gente, tava faltando, deixa eu ver, 5 dedinhos para passar por cima da ponte, né? E eu desci a um certo bairro, onde outrora, há muito tempo atrás, eu morei, quando meu filho ainda era um bebê, e eu olhei e vi um bairro inteiro debaixo de água, né? O bairro chama-se Bairro de Beira Rio. E meus irmãos, eu não tive palavra quando eu vi aquilo. Os meus olhos se encheu de lágrimas, meu coração ficou muito triste, porque em menos de um ano, pessoas nem refizeram ainda a sua vida. Pessoas, meu pai, quem mora naquele bairro ali, é um bairro muito pobre, é um bairro que muito precisa da ajuda das pessoas. Pessoas que moram na beirada do rio, que chamam de barraca, elas chamam de casa, são barracos construídos na beira do rio, né? Então toda época de chuva eles têm que correr, entende? Ali na beira rio moram muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas mesmo. E tem algo ali que Deus quer tirar. Chama-se uma casa de candomblé. Deus está irado querendo tirar ali. Só que Deus é justo. Deus
é amor, mas ele também é justo e misericordioso. E próximo a esse candomblé moram muitas pessoas, moram nesse bairro mora cristão, mora muita gente. Não quer dizer, gente, que porque alguém está no candomblé é mal. Não, porque eu conheço e vejo falar de histórias de vários pais de santos de lá e lá, que Deus tocou, e Deus transformou, e Deus, né, limpou e retirou desse lugar. Mas para isso, Deus quer quebrar as estátuas. Porque sabe, meus irmãos, onde um bairro tem casa de candomblé, onde é oferecido comida para os encantados da rua, não é um bairro de paz. Ali já aconteceu muitas coisas ruins. Eu nunca vi aos meus olhos, graças a Deus, que meu Deus sempre me dá esse livramento. Mas eu já ouvi dizer, né? Eu já fui em velórios ali de pessoas que foram assassinadas, que até os dentes tiraram. É uma coisa horrível, meus irmãos. Mas eu fiquei muito triste quando eu olhei de longe. E eu até filmei e botei no Quai, né? Porque ali me doeu, sabe por quê, meus irmãos? Imagina como eu vou chegar para uma pessoa, um ímpio, que mora ali, que em menos de um ano mal reconstruiu a sua vida, e vou falar bem assim, eu chegando com a Bíblia na mão e falando assim, onde eles estão abrigados em um colégio chamado Colégio Leolina, e falando assim, olha, eu vim aqui para dizer para você que você tenha calma, que isso tudo vai passar e que é Deus fazendo a sua justiça. Porque Deus, ele está irado com as pessoas que estão, que viraram as costas para ele, que estão de coração endurecido, que estão fazendo tudo que está desagradando ao Senhor, estão se prostituindo, estão se drogando, estão bebendo, estão matando, estão adulterando, sabe? E estão fazendo coisas que não estão agradando ao Senhor. Então, o jeito que Deus tem para chamar a atenção das pessoas é fazendo a natureza e ir contra elas para fazer a sua justiça. Eu falo assim para alguém, né? Imagina quando eu era ímpia, quando alguém chegava para mim falar certo tipo de coisa, hoje eu vejo as pessoas assim. Eu me vejo nela há tempos atrás, rebelde. Imagina eu chegando e falando isso para alguém. Como que será que essa pessoa vai reagir? Em menos de um ano, perdeu casa, teve que reconstruir. Perdeu móveis, até usado que pessoas deram, vai ter que reconstruir. Teve gente que saiu correndo só levando a roupa do corpo e salvando os documentos. Imagina como é que eu vou chegar para uma pessoa dessa e falar assim, Deus te ama, Jesus está voltando. Gente, é muito difícil numa época dessa pregar o evangelho. Eu não estou botando desculpa. Eu vou. Já orei a Deus, já pedi permissão, falei, meu pai, sozinho eu não vou. Que teu Espírito Santo me acompanhe, em nome de Jesus, e que o Senhor, que é o Rei dos Exércitos, venha comigo. Porque eu sei o que eu vou ouvir. Porque eu já estive no lugar dessas pessoas. Eu já passei por o que essas pessoas já passam. Eu já fiz o que elas fazem hoje, né? Então não é porque eu estou do lado de cá que eu sou santa. Eu já fui muito suja. Deus, graças a Deus, aleluias, ele me limpou, né? Me retirou de um lamaçal de pecado, de um charco de lodo que me... Sou Deus para ter compaixão e misericórdia, e eu agradeço a Deus. Então, para mim, fica difícil eu chegar para uma pessoa que está passando, saindo, desatendo, sabe, dormindo com um monte no meio de gente, não está tendo a sua privacidade, sabe, não está tendo a sua calma de se sentar, como eu passo ali vendendo meus docinhos, e eles estão sentados embaixo da árvore, conversando, jogando conversa fora. Uma pessoa dessa, gente, elas estão desmotivadas, desesperançadas, angustiadas, com a sua autoestima baixa. Tá com seu coração em frangalhos. A sua mente tá 1000 por hora, como se fosse um computador. Elas estão feridas, estão machucadas, sabe? Estão assim, digamos que em estado de êxtase. Então, eu chegando lá e eu dando esse choque de realidade nelas, elas podem até me
me expulsar, me jogar no meio da rua, me xingar, me atirar pedras. Eu vou. Porque o Espírito Santo, ele fala com a gente quando a gente tem intimidade com Deus. E Deus falou, vai. Mas eu vou sentindo a dor deles. Eu vou, meus irmãos, porque também a água entrou aqui em casa em menos de um ano. E eu moro numa avenida e todo mundo saiu. E eu achando assim, eu falei, não, Deus... Sabe, a confiança que você tem, mas só que Deus, ele também, ele pesa a mão nos dele, que é para os outros ver que ele é Deus. E na época eu fiquei assim, eu louvava, eu adorava, eu chorava, e eu não entendia, e de repente eu vi os meus alimentos boiando bem aqui na altura dessa mesa. Sabe, aquele alimento assim que eu tinha conseguido com tanto sacrifício boiando no meio da água. Eu vi perdendo cama, perdendo guarda-roupa, perdendo sofá, perdendo tudo, perdendo televisão que eu trouxe de São Paulo. Sabe, as cadeiras daqui de casa, mal alguém pode sentar, porque senão elas caem, né? Elas caem. Sofá eu ganhei usado que minha irmã me deu. Não consegui recuperar armário de cozinha, eu não consegui nada. Tudo que tem aqui é um pedacinho, sabe? O pedacinho de cima eu serrei, o de baixo que já não prestava, que a água levou. Aí eu boto em cima de outras coisas, eu catei no lixo uma peça grande, botei uma peça por cima da outra. E assim eu vou vivendo. Eu não reconstruí nada ainda. Sabe? Eu gostaria muito de ter um trabalho em nome de Jesus para poder ter condições de comprar minhas coisinhas. Mesmo sabendo que aqui tudo é passageiro, mas nós estamos na terra. A trombeta ainda não foi tocada. Nós ainda não fomos ao encontro da Nova Jerusalém. Nós ainda estamos vivendo no mundo, embora o mundo não esteja vivendo em nós, a maioria de nós, né? Então, meus irmãos, eu fico assim... Eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu sei que eu não sou digna. Querias eu ser como Elias que orou e pediu para não chover. E depois ele orou pedindo para chover. Querias eu ter essa conexão com Deus. Mas por que eu não tenho? Eu não sou diferente de Elias, Elias não é diferente de mim. Elias era profeta? Era, mas ele era pecador? Claro, todos nós somos pecadores. Aqui, em 1 Reis, eu vou ler aqui para vocês, bem pausadamente, para que vocês entendam que somos filhos do Senhor, somos pecadores sim, certo? E que nós temos autoridade, sim, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus, de dobrar os nossos joelhos e clamar ao Deus. A gente tem isso, a gente clama sim, Deus ouve. Quem foi que disse que Deus não ouve? É porque tem pessoas que acham que tem mais Deus do que as outras. Deus vem para todos. Só que nesse momento aqui da Bahia, eu entendo, mas nem todos vão entender, que é a justiça do Senhor, que é Deus querendo que o povo olhe para ele, que é Deus querendo que o povo se volte para ele, que é a única maneira que Deus tem para chamar esse povo a atenção é pesando a mão mesmo. Agora vai eu e diga, porque há 5, 6 anos atrás eu não entendia isso. Agora vai eu e diga para uma pessoa que ainda está na ignorância. Meus irmãos, evangelizar não é sair de qualquer jeito. Evangelizar é você passar as madrugadas orando, jejuando, clamando, adorando, perdoando e pedindo a aproximação do Senhor. Porque você não sabe o que você vai encontrar lá na frente. Você pode, de repente, encontrar pessoas até com pau na mão. Mas se você tiver na brecha do Senhor, se você segurar firme na rocha, e se você olhar o alvo que é Jesus, e convidá-lo aí, você pode ter certeza, não temas. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te seguro com a força da minha destra. Aleluias. Glória a Deus, porque assim está na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não volta atrás. Passa-se tudo. Só não passa a palavra do Senhor. Aleluias. Vamos para ela.
Amados irmãos, eu fiquei encantada com a oração que Salomão ele fez para Deus. E eu li essa oração, ela é grande, ela começa do versículo, ela é do 1 Reis 8, não é isso? Começa do versículo 30 e vai até aos 53. Ela é linda. Mas para você orar essa oração, você tem que ser com muita calma, muita paciência e prestar bastante atenção em todos os versículos, pedir ao Espírito Santo que ilumine a tua mente para que você entenda. E aqui do 46 ao 49, tem aqui 51, eu vou ler para vocês. Olha só, que Salomão fala para o Senhor. A oração, a súplica dele maravilhosa, né? Aqui não está no começo, não, já está para terminar. Ó. Quando pecare contra ti, pois não há homem que não peque. Quem somos nós para dizer que não somos pecadores? Está confirmado na palavra do Senhor. Quando pecare contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os leve em cativeiro para a terra inimiga, quer longe, que perto. E na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, aleluias, na terra de seus inimigos, que o levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Vejamos, Deus ouve sim a oração de um justo, a oração de um pecador, porque não adianta a gente falar, somos justos, quem somos nós para ser justo? Nós somos mesmo pecadores, que todo instante nós estamos pecando. E aqui ele afirma bem assim para o Senhor, no versículo 51, porque são teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno e do fogo. Irmãos, Deus, ele nos tirou da escravidão. Cada vez que Deus, ele salva uma alma, ele está tirando das mãos do adversário, né? O inimigo. Então, ele está salvando essa alma. Quando fala Egito, é aquele lugar onde você estava sendo escravo de demônio, onde você servia demônio, onde você era endemoniado, endemoniada. E Deus foi e te libertou. E mesmo quando aqui ele afirma que mesmo depois que Deus libertou, não existe um homem que diga que não é pecador. Todos são pecadores, mas ele lembra a Deus que foi Deus quem tirou eles do cativo, que tirou do Egito. Então é bom nas suas orações você lembrar a Deus. Ele gosta de ser lembrado da aliança que ele fez com Noé. Que ele falou que nunca mais ele mandaria outro dilúvio, que ele jamais acabaria novamente com o ser humano. Não é cobrar, é lembrar, falar assim, lembra-te, Senhor, das tuas promessas. Porque quando você lê os livros do Senhor, o Velho Testamento, tem muito disso no Velho Testamento, em Ezequiel, em Isaías, que eles sempre falam, lembra-te, Senhor, das tuas promessas. Então é bom a gente lembrar a Deus das promessas que Deus fez a nós, sabe? Ele nos tirou de lá, mas tem gente que é como no Velho Egito, volta novamente. Você vê, Moisés tirou o povo do cativo e o povo começou a murmurar. Ah, quem me dera estar no Egito para comer, se infartar de carnes, de alhos, de vinho, quer dizer, desejando.
Voltar, ao invés de prosseguir, regredir. Não é diferente, minha gente, de hoje. Sabe, eu tenho tido notícias de pastores que caem traindo suas esposas, que se envolvem escandalosamente com políticos, que são presos, sabe, que fazem falcatruas. E eles se arrependem. Quem somos nós para dizer que Deus não perdoa? A gente que somos mesquinhos. A gente é que não sabe perdoar o próximo. Mas Deus, ele está pronto a nos perdoar. Sabe? E por isso que Deus fala assim, que Deus sonda nossos corações, esquadrinha nossos pensamentos, porque só Deus conhece o coração do homem. Olha só o que diz aqui, ó, justamente sobre isso. Olha só, olha, no versículo 57 está escrito assim, ó. Aqui já é quando Deus, Salomão termina de orar para Deus e Deus dá resposta. Então, no versículo 57 está escrito assim, ó. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare, não nos deixe, aleluia. Inclinando assim o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Então, quer dizer, mesmo a gente sendo assim, tão rebelde, mesmo a gente sendo assim, sabe, fazendo coisas erradas contra o Senhor, pecando o tempo todo contra Ele não abandona a gente, não. Sabe, porque Deus conhece a nossa estrutura, Deus sabe até onde a gente vai suportar. Ele não dá nenhum peso além daquele que você não suporte, sabe? Mas só que muitos de nós, a gente pensa que não vai suportar, e quando vê pesado demais, ao invés da gente gritar por socorro ao Senhor, tem muitos de nós que viram as costas. E é para esse que Deus está chamando. Porque muitas vezes Deus não está chamando aqueles que vivem na ignorância, porque Deus sabe que está dormindo, não chegou a hora ainda. Mas Deus está clamando pelos que sabem, pelos que conhecem a palavra, mas não quer levar a palavra, não quer evangelizar, não quer falar dele para as pessoas. Ficam dentro das igrejas. Tem gente que prefere, meu pai, ficar dentro das igrejas. Meus irmãos, está acontecendo como é que se diz assim, uma Disneylândia dentro das igrejas. Como assim Disneylândia, irmã? Festas. É cada vestes linda, cada festa linda para lotar o templo, encher, para dizer que a casa tá cheia. Mas que adianta a casa tá cheia se o coração tá vazio, sabe? Se as ruas estão cheias de pessoas aprisionadas, com as almas aprisionadas na mão de Satanás, e ninguém tá fazendo nada. É muita festa, é pouca ação, sabe? É pouca ação. Sabe, é muita prática, muita falácia e ninguém tá fazendo nada. Tá todo mundo dormindo, sabe, como se fosse Alice no País da Maravilha. Tá como se fosse as 10 noivas. As 10 noivas dormiram, as 10 noivas acordaram, mas só 5 foram prudentes e 5 nécia, porque não tinha azeite nas suas botijas. Tem muito crente que não tem azeite na botija, tá deixando as suas lamparinas apagadas. Porque só se acende no meio do povo, dentro. No meio do povo, dentro, mas cá fora tá apagado. A gente olha, a gente vê, fulano lá dentro é uma coisa, fulano cá fora é outra. Nessas horas, minha gente, nessas horas de desespero, que as pessoas estão ali desabrigadas, eu passei por ali, eu falei, meu pai, sabe no momento quando você não tem nada, você olha assim, eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho 1 quilo de feijão, eu não tenho uma carne, eu não tenho um dinheiro para ajudar. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer por essas pessoas: levar a palavra de esperança para elas, orar com elas e orar por elas. Sair do nosso comodismo e ide, é o que está faltando. Meus irmãos, quando a trombeta tocar, muitos vão ficar para trás. E vão se perguntar assim, mas por que eu estou para trás? Se eu fiz festa, se eu louvei, se eu cantei, se eu preguei, se eu curei no teu nome,
se eu pregoei no teu nome, se eu evangelizei no teu nome, se eu ganhei almas para ti em teu nome. E vai ser muito triste Deus falar, afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Porque hoje em dia o que a gente vê é o ego, é o eu. Eu vou fazer melhor do que ele, melhor do que ela. Eu vou me vestir melhor do que ele, melhor do que ela. Vamos fazer melhor aqui na nossa igreja. Olha só, o que está acontecendo com os cristãos, religiosidade. Vamos fazer assim na nossa igreja, vamos nos vestir dessas cores assim, assim. Porque lá na outra igreja vai ser assim, assim, assado. É a concorrência, irmãos. A concorrência. Você acha que Deus se vê? Como é que a pessoa vê Deus, gente? Como um pedaço, como um santo, feito por mão de homens. Só pode. Hoje nós vamos fazer uma campanha. A campanha chama-se não sei o que, não sei o que. Essa campanha vai levantar muita gente que está caído. Essa campanha vai fazer as pessoas acordar e elas vão aprender como se paga suas dívidas, como ter uma vida melhor, como fazer para não perder seu cônjuge, como fazer para ganhar a família para Deus. É só pedir, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E o que está dando para Deus? Eu estava assistindo uma palestra aonde falava assim sobre o jejum. Tem muito crente que não consegue fazer 3 horas de jejum para Deus. 7 horas, 14 horas, 40 horas, 24 horas. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 7 dias. Tem cristão que não suporta passar fome. Mas aí quando o cinto aperta, corre e fala, Senhor, me ajuda. É muito Senhor. É muito Senhor. É muito Senhor na boca das pessoas. Mas o coração tá cheio de ilusão. O ego tá grande demais. O eu tá gritando demais. As pessoas não estão mais sabendo fazer nada para Deus, não. É para o homem. É para agradar o homem. As igrejas perderam a humildade. Estão na arrogância, no orgulho. Eu vou ensaiar aqui em casa hoje porque eu tenho certeza que eu vou ter oportunidade e eu vou cantar melhor do que fulana. Eu vou ter oportunidade na palavra, eu vou falar uma palavra que ninguém nunca falou. Mas não procura estudar a palavra. Pedir ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, me faz entender dessa palavra. Que eu venha entender essa palavra, que eu venha ensinar essa palavra, que eu venha praticar essa palavra, que eu venha viver nessa palavra. A gente vê muitas coisas lá, sabe? E vê outra coisa cá. Ninguém vive mais o que prega. Ninguém está vivendo o que fala. Sabe, meus irmãos, eu oro muito assim a Deus. Eu não sou perfeita, não. Eu sou tão imperfeita. Antigamente, as minhas orações, eu falava, Senhor, eu sei que eu não sou merecedora. E aí alguém falou assim, você está orando errado, que você merece sim. Porque se você não fosse merecedora, ele não teria lhe tirado lá de Lodebar. Ele não teria tirado você do Egito, por você ele não teria dado o filho para morrer, não teria deixado o filho dele lá na cruz, você merece. Só que a gente tem que se consertar. Sabe, meus irmãos, nosso coração é muito enganoso. Nosso coração é ardiloso. É por isso que está escrito que o coração do homem é enganoso, e é mesmo. A gente é muito cheio do nosso eu. Você conversa com um cristão, você vê uma coisa, vê ele falando uma coisa, mas você olha no fundo dos olhos dele e vê que é outra coisa que está mentindo. Não tem verdade. É uma pena. Porque muitos vão ficar para trás. Muitos. E eu fiz esse vídeo aqui por causa da Bahia, que está embaixo de água.
E porque a Bahia, tem lugares da Bahia que Deus quer para ele, porque ele é o dono de tudo, mas tem lugares que ele escolheu para ele. E tem lugar que ele tá limpando, que tá muito sujo. Tá sujo demais. Tá tão sujo que nem os anjos dele querem habitar ali. Assim como tem cidade que tá sujo, nós temos nosso templo, o nosso corpo. O corpo do Espírito Santo tá sujo. Porque tem muitos cristãos que se vestem de um jeito na igreja e cá fora se veste de outro. Eu mesma, eu vou malhar. Eu gosto de malhar. Eu tô na menopausa, eu não consigo aqui, eu tô aqui, mas eu tô aqui agoniada. E eu não consigo ir toda entartelada pra academia. Eu coloco camisetinha e tudo, eu vou bem vestidinha e tudo. Sabe? Mas não é assim. Eu sei que o Espírito Santo me incomoda. Mas no momento eu não tenho condições. Mas em nome de Jesus, assim que minhas condições melhorar, pode ter certeza que o meu jeito de se vestir também vai melhorar. Porque eu sei quando eu não estou agradando ao Espírito Santo que ele fala comigo. Ele me corrige na hora. Às vezes eu estou aqui dentro de casa, sozinha em Deus. Eu coloco uma roupa curta porque eu estou com calor. E ele corrige, ele fala, se chegar alguém, como é que você vai abrir a porta? Coloca um vestido longo, mesmo fazendo calor. Abre a porta do fundo. Sabe, é assim, ele conversa muito comigo. Então, meus irmãos, nós cristãos, a gente tem que se vigiar muito. Tem que ver o que a gente fala e até o que a gente come. Sabe? Não é só pedir, não. Dá um pouco também para o Senhor. Sabe? Faça jejum. Ore nas madrugadas. Se humilhe ao Senhor. Nós não somos perfeitos, não, gente. A gente somos imperfeitos. Nós viemos do pó, para o pó vamos retornar. A gente vai ser salvo pela graça, que a gente não merece ser salvo, não. Nenhum de nós. Diz que tem um vídeo no Quai. Diz que chegou um cidadão e parou o culto. Ou parava ou esse cidadão matava o pastor. A gente não está pronto nem sequer para morrer em nome de Jesus. Como Paulo morreu, como Pedro morreu, sabe? Como André morreu, como Felipe morreu, como Lucas morreu, como Mateus morreu. Diz que o pastor parou na hora. Aí eu falo assim, como Paulo fala assim, o viver, o morrer é lucro, né? Nós ainda não temos essa frase, a gente fala por falar. Mas na hora do chumbo grosso, todo mundo fica pianinho e corre e obedece para não morrer. Que daremos nós para Deus por tudo que Ele tem feito por nós? Essa é a pergunta. Que dará você a Deus por tudo que Ele fez por você? Que darei eu a Deus por tudo que Ele tem feito e faz e ainda fará por mim? Que daremos nós a Deus por tudo que Ele fez, faz e ainda vai fazer por nós? É, Bahia, nós baianos, os que acordou, que Deus tirou a venda dos olhos, vamos orar por aqueles que ainda dormem no sono da ignorância. Antes que Deus se arrependa, porque Ele tem todo o direito, porque está escrito em Jeremias. Jeremias orou e Deus falou assim, ó, nem se o meu servo Moisés e Abraão estivesse aqui, eu ouviria você, porque eu já estou cansado de ter compaixão desse povo. Já imaginou se Deus cansar de ter compaixão de nós? Que possamos orar e pedir a misericórdia do Senhor sobre nós, sobre a nossa Bahia. Porque Deus vai acabar com os altares de Baal. Em nome de Jesus. Deus tá louco, irado, para acabar com os altares de Baal, com quem cultua Baal, com quem constrói Baal, com esses afoxés, com esses candomblés, com esse diabo no quadril que nem, né, se fala. Prepara-te, igreja, para experimentar a ira do Senhor, porque o tempo dos ais já chegou e muitos cristãos nem percebeu. E se percebeu, está fingindo que não está vendo. Que possamos viver a nossa vida e os nossos dias como se fossem os últimos dias, esperando a vinda do Senhor.
porque nem ele mesmo sabe quando virá. Ele virá como ladrão. Que a gente possa nos perdoar de verdade, em nome de Jesus, como Deus faz, perdoa e esquece. Que o espírito da fofoca, em nome de Jesus, seja repreendido do nosso meio. O espírito da falsidade, da contenda, da inveja, do ciúme, caiam por terra. Porque, como está escrito lá em Gálatas 6, se o Senhor voltar e um de nós estiver com pelo menos um desse sentimento em nós, a gente fica para trás. Acorda, igreja. Acorda, Bahia. Eita, Bahia, Deus está chamando a atenção dos baianos. Chega de tantos erros. Chega de tanta festa, que Deus não quer festa. Tá chegando o final de ano, ele tá falando, eu não quero festa. Eu não quero ninguém nu na rua. Homem beijando boca de homem, mulher beijando boca de mulher. Deus não quer isso. Não sou eu que está dizendo, aqui na Bíblia diz. Deus não quer ver mais ninguém tirando a vida dos filhos dele. A terra está gemendo e gritando de sangue. Sabe, quando chove, o sangue da terra jorra para fora pedindo justiça a Deus. Deus não quer ver ninguém nas matas virgem, arriando trabalho para matar o próximo. Chegando aqui nas encruzilhadas, nas estradas, oferecendo as encruzilhadas para o demônio, como se fosse eles que tivessem construído a cidade. Deus está cansado de ver tanto erro e a mão dele está pesando sobre nós por causa dos nossos pecados, que está cheirando mal às narinas do Senhor. Que Deus venha ter misericórdia dos baianos. Aleluias. Que Deus venha ter misericórdia da Bahia e nos dê mais uma chance em nome de Jesus. Porque a gente precisa se humilhar, como está escrito aqui. Em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus está esperando de nós. Poucos estão fazendo isso. Poucos. Mas que venhamos acordar e uma nação inteira se prostre diante do Senhor e se humilhe diante dele, reconhecendo ele como o único Salvador, clamando pela sua misericórdia, para que ele venha perdoar nossos pecados e sarar nossa terra, em nome de Jesus.